Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém. Vamos ler até já. Ontem nós começamos falando sobre a vida de Abraão como o paradigma, o exemplo da vida da fé. A vida de fé, que é a vida do justo, que é a vida do crente. A vida pela qual nós somos levados a participar da glória, da plenitude da glória do Senhor. Então nós vimos como o Senhor chamou Abraão sendo um pagão, e ele trouxe Abraão daquela terra de paganismo, de morte, de idolatria. Ele trouxe Abraão para a terra da promessa. E nós vimos que essa terra da promessa representa as riquezas da glória de Deus. Essas riquezas insondáveis da glória de Deus, que estão em Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. E Abraão foi chamado para possuir essas riquezas plenas da graça de Deus. E nós vimos que a glória de Deus significa aquilo que está além das capacidades, as possibilidades, as habilidades humanas para fazer, para ser. Tudo aquilo que ultrapassa o homem, em todo sentido, é a glória de Deus. Então, quando Abraão, e nós vimos que a fé de Abraão não nasceu dele mesmo. A fé de Abraão não fazia parte da natureza humana de Abraão, mas que ela surgiu no coração dele por causa da visão da glória de Deus. Foi a glória de Deus que resplandeceu no coração de Abraão, que fez surgir aquela fé no seu coração. A fé então é produzida pela presença, pela glória de Deus no coração do homem. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que justifica ao ímpio. Amém? E dessa fé, então, essa fé que começou no coração de Abraão, é a fé que tem que, então, evoluir, tem que se desenvolver até chegar à sua plenitude no propósito de Deus para o nosso chamamento em Cristo. Esse chamamento é a plenitude da terra. Está representado, tipologicamente falando, pela plenitude da terra prometida. Possuir em plenitude da terra é possuir a plenitude da glória de Deus em Cristo. Essas riquezas insondáveis, das quais fala a palavra de Deus. E nós vimos que então Abraão começou a sua jornada, veio para aquela terra, mas ele trouxe consigo Ló, o seu sobrinho. O sobrinho querido de Abraão, amado pelo coração de Abraão. Esse sobrinho representa aquela carne que vem do passado, que quando nós chegamos a Cristo, vem conosco. Vem conosco. Mas essa carne vai se convertir então em um grande empecilho, a grande dificuldade para nos apropriarmos da terra de Deus, das riquezas da glória de Deus, das riquezas em Cristo. A carne é o grande empecilho. É por isso que
muitos filhos de Deus, mesmo que são crentes, têm nascido de novo, têm sido justificados e salvados pela graça de Deus, têm recebido o Espírito Santo da promessa e têm já neles a garantia daquela terra no Espírito que mora neles. Mesmo assim, muitos filhos de Deus não estão desfrutando, experimentando as riquezas de Cristo, a plenitude da vida que Deus tem providenciado para nós em Cristo. Por quê? A carne. O grande problema é a nossa carne. E então nós vamos ver como Deus vai tratar com a carne nas jornadas de Abraão. E o princípio dos tratos de Deus, do tratamento de Deus a respeito da carne está referido a Ló, que representa tudo aquilo que veio do passado. Mas que mesmo que poderia ser achado bom, tem que sair fora, tem que ir, tem que ser separado totalmente para nós possuirmos a plenitude de Cristo. E nós vimos ontem como a vida de Ló, que representa a vida de serviço à carne, de obediência aos desejos da carne, de servidão aos desejos da carne. A vida carnal é uma vida que está sob a maldição de Deus e que finalmente leva à destruição, leva a deixar para trás um rastro de morte e não deixa nada que seja positivo para o futuro. Tudo que ficou de Ló foi amaldiçoado e os filhos, a descendência dele, foi um grande empecilho para o povo de Deus no futuro. Não ficou nada. Então, hoje vamos continuar falando sobre a vida de fé de Abraão, nos enfocando mais na fé de Abraão. O que significa essa fé? Qual que é a natureza dessa fé? E como ela pode crescer? Como ela pode ser acrescentada para atingir o plano de Deus na vida de Abraão e então na vida de todos os crentes. E então começamos lendo aqui o capítulo 15, quando o Senhor novamente fala para Abraão e novamente fala da sua promessa de multiplicá-lo e engrandecê-lo, mas agora especificando que isso vai ser através de um filho nascido dele. E Deus fala coisas que realmente são muito grandes para Abraão. Deus lhe disse que, você pode ver aqui, que, versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. O problema de Abraão é que Deus estava prometendo para ele fazer dele uma grande nação e multiplicá-lo, multiplicar a sua descendência. Mas Abraão via que os anos passavam e nada acontecia. Ele não tinha filho nenhum. E ele estava se tornando cada vez mais velho. E cada vez eram menos as suas possibilidades de ter um filho nascido dele, por causa da sua velhice e a velhice da sua mulher Sara. O tempo passava. E Deus não cumpria a sua promessa dada a Abraão. Então venho novamente a palavra de Deus para confortar o coração de Abraão. Ele disse que efetivamente Deus vai lhe dar um filho nascido dele mesmo. Não vai ser aquele servo nascido na sua casa, aquele damasceno Eliezer. Porque segundo a lei do tempo de Abraão, se o homem não tinha filho nascido dele, então o mordomo da casa herdava tudo o que ele tinha. É por isso que ele fala isso. Nesse momento, diz Abraão para Deus, o meu herdeiro é aquele mordomo, nascido na minha casa. Mas eu não tenho filho. Então Deus disse para ele, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora. Deus estava falando com Abraão dentro da sua tenda. Mas agora Deus pegou Abraão e levou ele fora. E falou assim, olha agora para os céus
e fez ele olhar para os céus e conta as estrelas. E quando você sai no deserto, nós lá no Chile temos um deserto muito seco. É o deserto mais seco do mundo, o deserto de Atacama. Mas porque ele é tão seco, então praticamente a atmosfera sobre ele não tem água. Então tem os céus mais claros do mundo. Normalmente os desertos têm os céus mais claros. Então quando você olha para as estrelas, você vê muitas mais estrelas das que pode ver em qualquer outra parte. E por isso nesse deserto estão os maiores telescópios do mundo, olhando para o fundo do universo. Porque o céu é muito claro. E você vê muitas estrelas no céu. É um espetáculo impressionante. Então, Abraão morava numa terra desértica. E ele saiu e olhou para o céu. Imagine quantas estrelas ele viu lá no céu. E Deus falou assim para ele: se as podes contar. Logicamente ninguém tem capacidade de contar as estrelas. Porque as estrelas são milhões e milhões e milhões e bilhões de estrelas no universo. Ninguém pode contar tantas estrelas. E Deus disse-lhe: assim será a tua semente. Agora imagine um momento. Ele olhando aquele espetáculo de estrelas no céu. E Deus dizendo para ele: assim será a tua semente. É uma promessa grande demais para ser dada ao homem, qualquer homem. Seja Abraão, seja qualquer homem. Uma grande promessa. E olha o que aconteceu aqui. Versículo 6. E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isto por justiça. Irmãos amados, aqui, nesse versículo, nós temos a chave que explica a verdadeira natureza da fé. O que é realmente a fé? E por que para nós às vezes é tão difícil ter essa fé da qual fala a Escritura? O que significa realmente a fé? Vamos tentar entender um pouco. Abraão está sendo colocado por Deus fora da sua tenda. Deus está mostrando para ele as estrelas do céu e dizendo: assim será a tua descendência. Agora, irmão amado, pensa um momento. Você é uma pessoa comum, um pagão, tirado fora da sua terra, que sempre foi um idólatra. Você não tem justiça nenhuma em você. Você é um ímpio como qualquer outro ímpio. Deus, soberanamente, pela sua graça, chamou você fora do mundo. Mas não porque você tivesse alguma coisa especial. A Bíblia diz que Abraão era um pagão. Abraão não tinha feito nada diferente de ninguém para agradar a Deus. Em outras palavras, como diz Romanos capítulo 4, Abraão não tinha obras diante dos olhos de Deus. Nenhuma obra. Tinha nada para agradar a Deus. Mas eis que Deus chama ele fora e mostra as estrelas e diz: eu vou multiplicar a tua descendência. E a pergunta que surge no coração humano, frente a tanta graça, a grandeza da promessa divina é: por que eu? Não é? Você não pensaria na hora: por que eu? Por que Deus quer me abençoar tanto? O que tenho eu para que Deus me abençoe dessa maneira? É uma pergunta cuja resposta depende se nós vamos avançar ou vamos nos deter na nossa fé. Olha o que diz de Abraão. Diz: ele creu no Senhor. O que fez Abraão? Abraão olhou para o Senhor. Lembre que ele tinha visto a glória do Senhor. E a glória do Senhor significa que ele é o Deus dos recursos, das riquezas infinitas, das riquezas da graça infinita. E quando Abraão escutou a promessa de Deus, ele pensou: bom, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não mereço nada, porque essa é a natureza da verdadeira fé. Eu não mereço, porque como os teólogos têm definido, graça significa sempre favor imerecido de Deus. E tudo o que Deus dá para nós é graça. E todas as riquezas que Deus nos deu em Cristo são riquezas da sua graça. E graça sempre é favor imerecido de Deus.
Quer dizer que você nunca recebe nada de Deus que não seja imerecido. Você já pensou nisso? Nada que você recebe de Deus é por seu mérito. Nunca, nunca. Desde o princípio até o final da sua vida cristã, você vai receber alguma coisa de Deus por mérito. Nunca. Porque graça sempre é favor imerecido de Deus. Você não merece. E Abraão não merecia. Mas mesmo assim, Abraão creu. Abraão creu. Ele diz, amém. Eu creio. É você, Deus, que quer me abençoar dessa maneira. É porque você quer, é porque você é rico, é porque você é grande, é porque você é misericordioso, é porque você está cheio de graça, de glória, e que você vai fazer isso. E eu creio, não porque eu tenha mérito. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não mereço o que você está me dando, mas eu creio. Porque você é bom, porque você é grande, porque você é poderoso, porque você está cheio de amor. Eu creio. A fé se apoia na natureza, no caráter de Deus. A fé nunca se apoia em nós, em aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, ou podemos ser, ou fazer. Sempre se apoia em Deus e nada mais que em Deus. O que você é, Deus. Você entende o que estamos falando? E veja o que aconteceu como resposta. Aí está, diz. E foi-lhe imputado isto por justiça. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que Abraão não tinha justiça, não tinha obras diante de Deus, não tinha méritos diante de Deus, mas Deus pegou a fé de Abraão como se fosse justiça. E só pela fé tratou Abraão como se fosse justo. Entende o que estamos falando? Deus considerou a fé de Abraão como suficiente e o tratou como justo. O considerou justo pela sua fé. Só isso. Entende? Sem obras, sem méritos. Deus tratou ele como se tivesse todos os méritos do mundo. Porque creu a Deus. É isso que a fé faz. Você crê nele e ele trata você como se você tivesse todos os méritos, sem ter mérito nenhum. Ele trata você como se você tivesse toda a justiça, sem você ter justiça nenhuma. E ele trata você como se você tivesse cumprido todas as exigências de Deus, sem você ter cumprido nenhuma exigência de Deus. Você sabe que Abraão não conhecia a lei de Deus. Ele nunca ouviu falar da lei de Deus. Mas ele foi justificado. A sua fé, Deus contou como suficiente. E foi justiça aos olhos de Deus. Por quê? Porque creu naquele que justifica ao ímpio. Amém? Vamos tentar entender um pouco mais o problema aqui, da fé. Porque aqui novamente encontramos o empecilho da nossa carne. Vamos ir para Gálatas capítulo 3. A grande dificuldade para crer a Deus. Irmãos amados, quando nós lemos o Novo Testamento, nós achamos as riquezas insondáveis de Cristo. Podemos ver aí no Novo Testamento quanto Deus tem feito ao nosso favor em Cristo. Quanto Deus tem nos dado em Cristo. Mas quanta dificuldade temos para acreditar naquilo que Deus tem feito por nós em Cristo. Não é? Você sabe tudo que Deus fez por nós em Cristo, mas quão difícil é para nós acreditar no coração de verdade que isso é real. Que realmente Deus fez tudo isso por nós. Que realmente Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Que realmente Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que realmente Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Mas quão difícil é para nós acreditar no coração nisso e viver crendo, nos apoiando nisso. Por quê? Novamente a carne é o problema. Vamos ver. Gálatas capítulo 3. A história dos Gálatas, então, a respeito da carne e do espírito. Veja aqui o versículo 3.
sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Literalmente no grego diz, vos aperfeiçoeis agora pela carne. Sendo que a obra de Deus começou em vós pelo Espírito, como que agora vós vais acabar aperfeiçoando-vos pela carne? Você entende? Quer dizer, achar que a vida cristã se desenvolve através do poder da carne. E como é isso? Veja agora. Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. Lembre da vida de Abraão. Maravilha após maravilha, glória após glória. Aquele que faz tudo, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Ou mais literalmente, deve ser traduzido aí pelo ouvir da fé. Então veja aí. E aqui então entra o exemplo de Abraão. Diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Justamente a passagem que acabamos de ler. Sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho, as boas novas, a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Deixa eu explicar isso um pouco. Lembra que nós falamos que a carne está sob a maldição de Deus? E que a carne tem sido amaldiçoada por Deus? Mas isso o que significa? A maldição que está sobre a carne é a maldição da lei de Deus. É isso que nós lemos, lembra? Deuteronômio capítulo 28. A carne está sob a maldição da lei de Deus. E então ela não pode, não consegue nunca prosperar. Então qual que é o problema aqui? É a carne a que tenta criar, produzir uma justiça aos olhos de Deus. A carne tentando se tornar justa aos olhos de Deus e conseguir o favor de Deus pelos méritos. Fazer coisas que façam com que Deus seja favorável para nós. Você entende? É isso que faz a carne. Esse é o engano da carne. E veja aqui, tem crentes que mesmo tendo nascido de novo pela fé, pela graça, estavam tentando agora se relacionar com Deus através da sua carne. Querendo fazer obras que fizessem deles pessoas meritórias aos olhos de Deus. Que fizessem com que Deus olhasse para eles com seu favor. Mas o problema é que para aos olhos de Deus a nossa carne está maldita. E Deus nunca poderá aceitar as obras da nossa carne. Os méritos que nós apresentamos aos olhos dele. Então vamos ver dois exemplos na Escritura dessa atitude. E o que essa atitude produz nas nossas vidas. O primeiro está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aqui nós temos a parábola dos 10 talentos. Ou a parábola dos talentos. Não vamos ler a parábola toda, mas só a última parte. Você lembra a história? Diz que um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e repartiu entre eles as suas posses. E a um deles deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao último deu 1 talento. Depois de muito tempo, aquele homem voltou para pedir contas aos seus servos.
Aquele que tinha recebido 5, trouxe mais 5, fez produzir os 5 talentos e entregou 10 talentos. Aquele que tinha recebido 2 talentos, fez produzir os 2 talentos e entregou 4 talentos. Mas aquele que tinha recebido 1 talento, falou assim, versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Veja bem o que fala o servo. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. O que aconteceu aqui? O servo da parábola, o mau servo, tinha uma ideia equivocada, totalmente errada do seu senhor. Ele pensava que o seu senhor era exigente, demandante, que ele não poderia conseguir nada do seu senhor, que ele tudo tinha que ganhar pela força, tirar do seu senhor pela força. Quantos de nós pensamos assim de Deus? Que Deus é um Deus como esse Senhor, exigente, demandante. Ele sempre sentimos que estamos em dívida com Deus. Sempre sentindo que de alguma maneira nós não temos feito tudo para agradar a Deus. Sempre sentindo que Ele está aí como um amo, um Senhor exigente, demandante de nós. É isso que acontecia com aquele servo. E sabe qual que foi o resultado? Até aquilo que ele tinha recebido dele, perdeu. Mas os outros, por que os outros receberam ainda mais? Porque eles tinham entendido que o seu Senhor não é um Senhor cheio de demandas e exigências, mas é um Senhor cheio de graça. E aprenderam a receber. E aquele que aprende a receber sempre terá mais. O primeiro exemplo. Sabe quantos de nós no coração, não na teologia, não na mente, não na cabeça, mas no coração, sentimos assim a respeito do nosso Deus? Sabe qual que é o problema? Que não recebemos nada de Deus quando pensamos assim dele. Entende? Você pensa que Deus é exigente, é demandante, que Deus sempre exige mais daquilo que dá para você? Você sempre pensa que Deus está exigindo muito mais daquilo que você recebe dele? O resultado vai ser que você vai perder tudo. Mas não é porque Deus não quer dar para você, mas é porque você não tem condição de receber dele nada. Porque você sempre quer receber na troca de alguma outra coisa que você dá. Você não compreende o significado da graça de Deus. Se Abraão tivesse sido como esse servo, Abraão não teria crido em Deus, nem a palavra de Deus. Ele teria pensado, mas espera aí, Deus, você vai me abençoar, multiplicar, na troca de quê? O que eu fiz para agradar você? Eu preciso fazer muito ainda, espere aí. Eu vou fazer muitas obras ainda, vou me esforçar, vou tentar, vou cumprir os seus mandamentos, vou fazer isso, aquilo, e no final vamos ver se eu consigo ganhar essa multidão de filhos. Mas isso já não é graça. Já não seria mais a graça de Deus. Entende? Abraão recebeu porque ele entendeu que ele não merecia nada, mas que Deus estava cheio de graça para dar tudo. Amém? É essa fé que é contada por justiça
aos olhos de Deus. É essa fé que agrada o coração de Deus. Não é assim? Quantas vezes você vê na vida do Senhor Jesus, quando você estuda a vida do Senhor Jesus, você vê que praticamente nada assombrava o Senhor. Porque o Senhor conhecia tudo, não tinha nada que pudesse assombrar o Senhor ou maravilhar o coração do Senhor. Quem pode maravilhar o coração de Deus? Deus que conhece tudo. Você vai trazer alguma maravilha, alguma coisa nova, algum invento, alguma coisa para maravilhar o Senhor? Nada. Mas tem uma coisa que sim maravilhou sempre o coração do Senhor. Sabe o que é? A fé. Leia a Escritura. Lembra aquela mulher que veio para ele falando? Senhor, e ela não era judeia. Então o Senhor falou para ela, ele tinha um filho doente. Falou, Senhor, vai e cura meu filho. E ele falou, não é para você, mulher. Você não é do povo de Israel. O pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Lembra? Palavras duras. Você imagina o Senhor falando assim para você? Você é um cachorro, você não merece. Terrível, né? Mas o que ela falou? Eu sei que não mereço nada. Eu sei. Eu nada mereço. Sou um cachorro. Mas ainda os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos. O que aconteceu com o Senhor? A Escritura diz, o Senhor se maravilhou. E falou assim, oh mulher, exclamou, grande é a tua fé. Você vê como a fé pode comover o coração de Deus? Grande é a tua fé, mulher. Que seja assim, o teu filho está curado. Glória ao Senhor. A fé pode tocar, comover, mover o coração do Deus eterno. É por isso que Deus olhou para Abraão e quando Abraão criou nele, Deus contou a fé de Abraão como justiça. Nunca mais demandou nada de Abraão. Era suficiente que Abraão cresce nele. Porque é a graça de Deus que nos torna justos. Só nós temos que crer nele. Se cremos nele, ele vai nos tornar justos. Você não precisa de nada para receber o favor de Deus. Na sua total pobreza e incapacidade é que Ele te encontra. Ele nos encontra e nos abençoa com a sua graça. Amém? O grande segredo da fé de Abraão. Receber sem méritos. Um segundo exemplo. Lucas capítulo 15. Outra vez uma história muito conhecida, o filho pródigo. Você já conhece a história, aquele filho mais novo, que pediu a parte da sua herança, foi embora, viveu como um perdido, como um ímpio, dos piores, gastou toda a sua herança com prostitutas, com folga, com comidas, bebidas, tudo mais, tudo que era ruim do mundo, ele experimentou e gastou a sua herança. Chegou ao fundo. Aí estava com os porcos. Queria comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Totalmente perdido. Nessa condição, ele voltou em si. E pensou, na casa do meu pai. Até o último dos trabalhadores, os empregados, comem melhor do que eu. Vou voltar. Mas eu sei que não mereço nada do meu pai. E nunca merecerei nada. Eu sou totalmente indigno do amor do meu pai. Então não vou voltar pretendendo receber novamente de volta aquele amor de pai. Eu vou voltar para ser o último dos seus empregados. E voltou. E você já conhece a história. O pai viu ele voltando de longe. Correu para ele, abraçou ele. Não perguntou nada, não pediu nada, não exigiu nada.
Não cobrou nada dele. Simplesmente o abraçou, o beijou, falou, coloque nele o anel, coloque nele as melhores vestes. Vamos matar o carneiro gordo. Vamos fazer festa porque meu filho que estava morto voltou. É o coração do pai. Graça sobre graça. Sem favor, sem mérito nenhum da nossa parte. O filho mais novo. Mas olha o que continua. A história não acabou aí. A história continuou. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Tinha uma festa aí. Uma festa grande. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele já começou a ficar bravo. Parece que ele, as festas, já não gostava nada das festas. Diz assim. E ele lhe disse, veio teu irmão. O teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele se alegrou muito. Não? É isso que fala aí? Se alegrou muito? O que fala aí? E ele se indignou. Olha, que coisa, né? Por que se indignou? E não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, veja a resposta do pai. Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Irmão amado, que grande tragédia a do filho mais velho. O pai disse para ele, todas as minhas coisas são tuas. O bezerro, o carneiro, o cabrito, o que seja, já era teu, sempre foi teu. Mas o que aconteceu aqui? Ele cria que tinha que merecer o amor do pai, tinha que ganhar o amor do pai, tinha que fazer alguma coisa para ser amado do pai. Ele não entendia o princípio do coração do pai, que o pai está tão cheio de amor, que ele ama sem méritos da nossa parte. Ele cria que ele tinha que fazer tanto. Eu guardei todos os teus mandamentos, mas sabe por que ele não recebia nada? Porque ele sempre achava que estava em dívida com o pai. Eu não tenho feito o suficiente, eu não tenho direito de pedir ao meu pai nada. Tenho que fazer ainda mais. Um dia eu vou pedir um franguinho, mas falta ainda para o frango. Menos um bezerro. Sei. Imagina, qual que era o problema do coração daquele filho? Sempre pensava que não tinha feito o suficiente para receber o favor do pai, o amor do pai. Não é isso uma tragédia? Os que são pais, você precisa que seu filho faça méritos para amá-lo? Não, verdade? Quanto mais o Pai Celestial. Mas ele não recebeu nada. Tendo tudo, não conseguia receber nada. Porque sempre pensava que tinha que ganhar o favor, o amor, a graça do seu pai. Irmão amado, será essa a nossa condição? O que está aí no meio? A carne. É a carne que está no meio de tudo isso. A carne que crê que ela pode fazer alguma coisa, construir, produzir, fazer algo para trazer a graça de Deus para si. A carne que quer fazer obras, que quer se justificar a si mesma, que quer produzir nela mesma uma santidade, uma justiça por si mesma. Irmão amado, por isso você não pode receber nada de Deus. Não é que Deus não quer dar para você, mas como você está nessa relação estranha com Deus, errada com Deus. Irmão amado, imagine que você tem uma dívida com
outra pessoa. Vamos supor que eu tenho uma dívida com Luiz, o meu amigo. Se eu tinha uma dívida muito grande, eu vou pela rua e vem ele do outro lado da rua. O que eu faço? Vou lá cumprimentar ele? Eu vou fugir. Ou se eu tiver dinheiro, eu iria pedir para meu amigo dinheiro, se eu sei que tenho uma dívida com ele? Jamais. Esse é o nosso problema com Deus. Quando você sente que você está em dívida com Deus, você não pode receber porque não tem condição de pedir nada para Deus. Entende o que estamos falando? Assim como você jamais iria pedir dinheiro para alguém para quem você deve dinheiro, nunca você vai pedir nada de Deus porque você sempre sente que está em falta com Deus. Esse é o problema de viver no poder da carne. Porque a carne sempre está em dívida com Deus. Mas a solução não é tentar pagar a dívida. É simplesmente esquecer da dívida. Porque Deus esqueceu dela para sempre. Amém? É crer a Deus como Abraão criou em Deus. Amém? E esse é o caminho da fé. E isso libera o coração para receber de Deus. Para receber de Deus ilimitadamente. Então, temos aí então o princípio da natureza da fé de Abraão. Essa fé que olha para Deus sabendo que não merecemos nada, mas que Deus dá porque Ele é bom, porque Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia e crê nele e é naquilo que Ele é. Amém? Logo continuamos e vamos ver o seguinte: o crescimento da fé de Abraão, como essa fé cresceu e foi levada por Deus à maturidade, foi aperfeiçoada por Deus até atingir a plenitude do propósito de Deus na vida de Abraão. Voltamos então para Gênesis. Vamos ler agora no capítulo 17. Lembre que, como lemos lá em Hebreus ontem, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova ou a evidência daquilo que não se vê. O que significa isso? Aquilo que é aquele firme fundamento e aquela evidência que não se vê é Deus mesmo. Então, o objeto da nossa fé é Deus. Na medida que o nosso conhecimento de Deus cresce, cresce também a nossa fé. Quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem. Porque a fé se apoia naquilo que Deus é. Amém? A nossa fé é pequena quando o nosso Deus é pequeno. Quer dizer, nosso conhecimento de Deus é pequeno. Se você crê que tem um grande conhecimento de Deus, mas tem pouca fé, é porque seu conhecimento não é grande. Talvez você tenha muito entendimento teológico, intelectual, mental. Você conhece as doutrinas sobre Deus. Você conhece que Deus é onipotente. Pode definir. É onipotente, omnisciente, omnipresente. Conhece os atributos de Deus. Pode definir os atributos morais, os atributos comunicáveis, incomunicáveis. Sabe tudo. Mas não tem fé. Porque esse conhecimento está só na sua mente. Mas não é um conhecimento real, experimental, espiritual de Deus. O seu conhecimento não é de primeira mão. Você não tem caminhado com Deus para conhecer Ele. Seu Deus não é o Deus vivo que caminhou com Abraão. Entende? Nós precisamos crescer no nosso conhecimento de Deus.
Eu não falo do conhecimento, não estou desprezando a teologia, nem a doutrina. Eu creio que tem seu lugar. Mas não devemos confundir conhecimento teológico, doutrinário, com conhecimento de Deus. Conhecimento que vem por revelação, quando você vê a glória de Deus. Amém? Então, vamos continuar aí. Capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, agora veja bem, Abraão foi chamado para sair e entrar na terra prometida quando tinha 75 anos. E foi-lhe prometido um filho. Novamente Deus, 2 vezes, reiterou a sua promessa. No capítulo 16, 15, que nós limos já, tá a última vez que Deus fala daquele filho que vai nascer dele. Mas o tempo passou. Continuou passando e o filho não vinha. Por que Deus demorou tanto em cumprir a sua promessa para Abraão? Você já pensou nisso? Por que era preciso Abraão esperar tanto tempo até Deus cumprir a sua promessa? Mas Deus foi fortalecendo ele e explicando, e aprofundando o significado da sua promessa. Mas agora no capítulo 17. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou, preste atenção aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sé perfeito. Nós sabemos que na Escritura os nomes revelam o caráter, a natureza de uma pessoa. E os nomes de Deus não são simplesmente nomes. Eles revelam a natureza e o caráter do nosso Deus. Quando Deus revela seu nome, Ele revela quem Ele é. E o que Ele vai ser e fazer para nós. O nome de Deus é um pacto. Quando Deus revela seu nome, Ele faz um pacto conosco. De ser aquele Deus contido no seu nome. Amém? E esse é o primeiro nome de Deus que foi revelado na Escritura. Quando Deus apareceu para Moisés, Ele disse para Moisés: Moisés, eu sou o que eu sou. Esse é o nome que Ele revelou para Moisés. Mas Ele disse: mas com esse nome eu não me di a conhecer aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas com o nome de Deus Todo-Poderoso. Esse é o nome que Deus revelou para Abraão, Isaac e Jacó. Porque esse é o nome que está na essência da fé de Abraão. Lembre, a fé de Abraão depende de Deus. Do Deus que ele conheceu. Do Deus que foi lhe revelado. A fé de Abraão está em direita proporção a seu conhecimento daquele Deus. E toda a revelação que Abraão recebeu de Deus está contida nesse nome. O Deus Todo-Poderoso. O Deus da fé de Abraão. O Deus que criou, fortaleceu, aperfeiçoou e consumou a fé de Abraão é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas o que significa isso? A palavra Todo-Poderoso traduz uma palavra hebraica, que é El Shaddai. El Shaddai. El, na Escritura, significa Deus. Mas a palavra Shaddai vem de uma raiz hebraica que significa peito. Peito. Shad, que em hebraico é peito. O peito de uma mulher. Uma mama, literalmente. O que significa isso? O que Deus está querendo revelar para Abraão? E para todos nós, acerca dele mesmo. O significado é o seguinte. O povo de Deus, os filhos de Deus, Abraão, que representa o povo de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente, é para Deus como um filho pequeno no seu colo, que mama do seu peito. Como um bebecinho, recém-nascido.
Quando um bebezinho está recém-nascido, ele só precisa de uma coisa para continuar vivendo. O que ele precisa? Da leite da sua mãe. E mais nada. Não precisa comida, não precisa nada. A única coisa que ele precisa para ser sustentado, viver, existir, é a leite que ele mama do peito da sua mãe. E Deus está revelando para Abraão que isso ele é para Abraão e para todos nós. Que para Deus nós somos como aquele bebezinho que precisa absolutamente, que precisa totalmente para existir da sua mãe. Irmão amado, nós só precisamos de uma coisa para existir. Essa é a grande lição da fé. A única coisa que nós precisamos é o nosso Deus. O sentido é que Ele é totalmente suficiente para todas as necessidades do seu povo. Não existe nada que você possa necessitar, precisar, que Ele não pode providenciar, fornecer. Nada fica fora do seu cuidado, nada fica fora da sua proteção, nada fica fora da sua provisão. Não é que você precisa de algumas coisas de Deus para existir. Deus quer se revelar para você como o Deus todo suficiente. Você precisa de saúde? Deus pode ser a tua saúde. Você precisa de vida? Deus pode ser a tua vida. Você precisa de justiça? Deus se torna a nossa justiça em Cristo. Você precisa de salvação? Deus vem a ser a nossa salvação. O que você precisa? O que seja, Ele quer ser aquele que providencia tudo. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Vocês imaginam que Deus está revelando para Abraão? O Deus todo-poderoso, que tem recursos infinitos, capacidades infinitas, poder infinito, falando para você: eu quero ser para ti tudo. Eu sou o Deus todo suficiente para as tuas necessidades. Você só tem que ficar como um bebê no colo da mãe, no meu colo, e beber de mim. E logo acrescenta mais uma coisa. Ele disse: anda em minha presença e ser perfeito. Perfeição aqui não quer dizer perfeição moral. Não é isso que Deus está pedindo. Já vimos que a justiça foi lhe dada pela fé. Não. Aqui é perfeição da fé. Em outras palavras, ser fiel. Continua crendo em mim sempre. Nunca duvides de mim. Porque essa é a única condição para nós recebermos tudo daquele Deus Todo-Poderoso, é sempre crer e confiar nele. Amém? Irmão, o que você precisa para receber de Deus? O que precisa? Obras, méritos, justiça? Não. Você só precisa de uma coisa: andar na sua presença e ser fiel, crer sempre nele. E vamos ver isso, como isso aconteceu na vida de Abraão. Porque Deus tinha dado para Abraão uma promessa. E a Escritura diz que Abraão criou naquela promessa. Mas, irmãos amados, a nossa fé, para ser aperfeiçoada e finalmente alcançar aquilo que Deus quer nos dar, ela tem que ser provada. E a fé de Abraão foi provada continuamente. A fé sempre tem que ser provada. A fé, se não é provada, ela nunca consegue alcançar aquilo que Deus prometeu. Então vamos ver por quê. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1.
Veja, falando da mesma fé. Versículo 5. Ele começa falando de tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo. A sua graça, a sua misericórdia, a vida que Ele nos deu, a herança incorruptível que Ele nos deu em Cristo. Mas veja o versículo 5. Nós, então, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação que já prestes para se revelar no último tempo. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, ou é necessário, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A palavra tentação aqui literalmente é prova, provação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Qual que é o sentido aqui? Ele diz que a fé tem que ser provada assim como é provado o ouro. Por que o ouro tem que ser provado? E diz que a fé é muito mais preciosa do que o ouro. Mas o ouro, com tudo precioso, porque ele é considerado o mais precioso dos metais. Mas mesmo sendo tão precioso como ele é, ele tem que ser provado. Se você traz, o sentido é este. Se alguém traz para você um pedaço de ouro, ou uma pepita de ouro, ou uma rocha de ouro, e fala, isso aqui é ouro. Você recebe ele sem perguntar, sem fazer prova nenhuma? Não, você tem que provar o ouro. Porque existem muitas imitações do ouro. Parecem ouro, igualzinho do que ouro, mas não é ouro. Lá no Chile nós temos um metal que é idêntico ao ouro. Chama-se pirita. Pirita. Quando os mineiros estão buscando ouro na montanha, eles encontram, às vezes, a pirita. É idêntico. É o mesmo. Você vê, olha para ele e é ouro. Mas não é ouro. É pirita. E por isso é chamado de ouro dos tolos. E muitas pessoas acham que são ricas. E não são ricas não, porque é só pirita. Mas que como você sabe que é pirita o ouro? Você pega a rocha, coloca no fogo. Porque o ouro resiste mais o calor do que qualquer outro metal. Você precisa de 1000 graus para derretir o ouro. Mas os outros metais, normalmente a maioria deles se derretem aos 500 graus. Então você coloca aquela rocha no forno e começa a esquentar ela, a esquentar, a esquentar. E ela começa a arder, se tornar rocha. Até que finalmente chega a ser vermelha. E todos os metais começam a derretir. E se não for ouro, se for pirita, ela derrete. 500 graus. Só o ouro verdadeiro consegue passar a provação do fogo. E quando todos os outros metais se queimam, fica o ouro brilhando, resplandecente. E o brilho do ouro se faz mais intenso. A glória do ouro resplandece ainda mais, porque tem sido provado através do fogo. Ele é purificado. Todos os metais que estão entremesclados na sua natureza, porque às vezes não é simplesmente, tem duas razões pelas quais o ouro é passado pelo fogo. O primeiro porque para provar se é verdadeiro ou falso. Mas também porque o ouro está mesclado com outros metais, nunca vem puro. Então o fogo separa as impurezas, queima as impurezas. Essas impurezas são chamadas da escória. O que sobrou, que não tem valor nenhum, se queimou. Tudo que estava misturado com o ouro se queimou. E só ficou o ouro resplandecente. É isso que tem que acontecer com a nossa fé. Por quê? Será que Deus não sabe se a nossa fé é verdadeira ou é falsa? Deus precisa provar a nossa fé para saber se ela é verdadeira. Não. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Ele conhece exatamente qual é a verdadeira natureza da nossa fé. É por isso que ele fala, por exemplo, em Apocalipse para a igreja de Sardes: tu tens nomes de que estás viva, mas estás morta. A tua fé não é verdadeira fé.
E assim vai falando. Deus sabe. Os olhos de Deus do Senhor são como chama de fogo. Ele pode olhar através da nossa fé e ver qual que é a verdadeira natureza da nossa fé. Mas então, por que se Ele sabe, Ele precisa provar? Porque nós não sabemos. É que nós não sabemos qual que é a verdadeira natureza daquilo que nós chamamos fé. Porque pode acontecer que aquilo que você crê que é fé, não seja fé. E aquilo que você crê que é confiança em Deus, não é verdadeira confiança em Deus. E aí você crê que está confiando em Deus e crendo em Deus, e não é. Porque a carne sempre está aí. E a sua fé pode estar mesclada com a sua carne. E pode ser que você tenha verdadeira fé, mas misturada com a confiança, o poder da carne. E ela tem que ser purificada, liberada para Deus. É isso que nós vamos ver na vida de Abraão. Olha o que aconteceu com ele então. Voltamos para o capítulo 17. Porque Abraão, ele não era um herói da fé. Ele era um como todos nós. Ele também tinha fraquezas. E a fé de Abraão, como nós vamos descobrir aqui, estava misturada. Sim, Abraão tinha verdadeira fé. É por isso que Deus justificou Abraão pela fé. Porque Deus viu no coração de Abraão e ele sabia que essa fé de Abraão era fé verdadeira. Mas não era tudo o que estava no coração de Abraão. A fé de Abraão não era uma fé pura ainda. E ela tinha que ser purificada através da provação de Deus. Assim como o ouro tem que ser purificado, provado. Para saber se é ou não é ouro. E se é ouro, ser limpado, purificado de aquilo que não é ouro, que está junto com ele, colado dele. Entende? Vamos ver como foi na vida de Abraão. Vamos voltar para trás um pouco. Deus falou então para Abraão aquilo. Mas veja o que aconteceu depois da promessa de Deus, que Deus ratificou a sua promessa. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. O que aconteceu aqui? Irmãos amados, no trato de Deus com a carne, na vida de Abraão, nós encontramos três grandes, vamos dizer assim, estágios. Três grandes momentos, que representam os diferentes aspectos da carne que tem que ser tratado nas nossas vidas. O primeiro é Ló. Vamos dizer, Ló representa a carne que vem do passado. Logo temos Ismael, que é o que estamos lendo aqui, que é a carne do nosso presente. Porque é a carne que quer usurpar, fazer a obra de Deus. É a carne religiosa. Um irmão falou uma vez, a carne pode crescer até nas pedras do altar de Deus. Pode medrar, pode se alimentar aí ainda. A carne sempre acha um modo de fugir da morte. Se disfarçar. Colocar um novo rosto. Agora ela se vai tornar piedosa. Agora ela vai se tornar religiosa. Agora ela vai se tornar para Deus. Agora ela vai querer agradar a Deus e fazer a obra de Deus. Se vai misturar com a fé, com o Espírito. Como você pode ser livrado de uma coisa tão sutil? Como você pode ser livrado da sua carne que é tão sutil, que ainda se entremescla, se mistura com as coisas de Deus? Quantos irmãos misturam a sua carne na obra de Deus? Abraão fez isso. Porque passava o tempo, aí está a aprovação. Passava o tempo. E Deus não dava o filho para Abraão. Então Sara falou para Abraão: Abraão, olha, vamos resolver o assunto. Se Deus não resolve, nós resolvemos. Parece que Deus precisa de ajuda. Parece que Deus não é suficiente.
viu o que a carne está falando sutilmente? Parece que Deus não é todo poderoso, nem todo suficiente. Parece que Ele precisa da nossa ajuda. Parece que Ele precisa da carne, da energia, do poder, da inteligência da carne. Não é? Vamos fazer alguma coisa a favor de Deus? Vamos ajudar aqui na obra de Deus? Vamos melhorar as coisas aqui? Vamos fazer as coisas melhor? É isso que fez. E então ele pegou a serva de Sara, Agar, e teve um filho dela. Mas a Escritura diz claramente no Novo Testamento, o filho da escrava, Agar, nasceu segundo a carne. Foi gerado pelo poder da carne de Abraão. Veio do poder de Abraão para fazer, para produzir, da energia, do poder da carne de Abraão. Deus não tem nada a ver com esse filho. Deus não interviu, Deus não fez parte da geração desse filho. O poder de Deus não tem nada a ver com o nascimento desse filho. Esse filho era fruto da força de Abraão. E então era a glória de Abraão. Mas não era a glória de Deus. Mas que terrível, irmãos, quando isso acontece. Porque esse filho se tornou um grande empecilho para todo o tempo que veio depois na história do povo de Israel. Porque diz a Escritura que esse filho, olha o versículo 12, o que Deus falou desse filho. E ele será homem bravo. Não é assim a nossa carne? Homem bravo. E a sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael, Abraão, crendo que ele ajudava a Deus, produziu um filho que até hoje é um problema. E tem sido um problema. O erro de Abraão chega até hoje. Por quê? Porque ele quis ajudar a Deus. Oh, irmãos, quão terrível é a nossa carne. Quão terrível. Diz a Escritura que aquele que nasceu segundo a carne perseguia aquele que nasceu segundo o Espírito. Aquele que Abraão gerou a carne se tornou inimigo daquele que nasceu segundo o Espírito. E me diz uma coisa, irmão. Se não é o maior na história da igreja, o maior inimigo da igreja não tem sido o mundo, mas tem sido a religião dentro da casa de Deus. Os mesmos filhos de Deus que atuam e fazem no poder da sua carne. Não é assim? E isso aqui representa quando nós misturamos a carne com o Espírito, com a verdadeira fé. Porque você pode crer que você tem verdadeira fé, mas na verdade não tem. Porque é muito fácil dizer que você tem fé quando você tem de tudo na sua vida. Você tem dinheiro, você tem paz, seus filhos também, você tem posse, tudo tranquilo na sua vida. E você diz, não, eu estou confiando muito no Senhor. Mas você não sabe se está confiando no Senhor. É por isso que o Senhor tem que levar você pela prova. Porque se a sua fé não é verdadeira fé, e a sua confiança não é verdadeira confiança. E aqui nós podemos ver que Abraão foi provado e foi achado em falta. A fé de Abraão ainda não era perfeita nem pura. Abraão acreditava nele mesmo ainda. Nele mesmo, ainda acreditava que ele podia fazer as coisas no lugar de Deus. Ainda ele não sabia que Deus é todo poderoso e todo suficiente. Ainda Abraão era suficiente para resolver as coisas. Mas a aprovação de Deus tinha o propósito de levar Abraão até o fim das suas forças, o seu poder, a sua energia humana. Então ele teve Ismael na sua força. Mas Deus logo novamente falou para ele, não, esse não é o filho. Esse não é o herdeiro da promessa. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Mas eu vou te dar esse filho quando você chega ao final
da sua força e do seu poder humano. Para que seja claro, evidente, que esse filho veio apenas por meu poder e a minha força e a minha graça. Você entende isso? Quanto Deus tem que esperar conosco às vezes, até nos dar aquilo que Ele prometeu, até que a nossa força seja reduzida e acabada, até que nós não sejamos mais capazes de continuar gerando nossos filhos. Não é? Ah, você é tão forte, eu sou tão forte para fazer, para ir, para vir, fazer a obra de Deus. Mas eu faço tudo na minha força ainda. E Deus deixa, vai, continua. Mas então a minha força vai terminando. É a prova de Deus. Chegou um dia, 99 anos, Abraão estava acabado. A Escritura diz que ele estava praticamente morto. Tinha um pé na tumba, no sepulcro. Estava velho, demais, diz Romanos, literalmente. E nesse momento Deus diz, agora sim eu vou te dar um filho. Aquele filho que eu te prometi. E Abraão olhou para seu corpo e viu que o seu corpo estava morto. Não tinha mais força natural. A Escritura dá a entender que ele não tinha mais força para conceber filhos. Ele não tinha nem força para ter relacionamento sexual. Literalmente isso é o que fala a Bíblia. Estava morto, acabado fisicamente. E não só ele, a sua mulher Sara, mesma coisa. Nesse momento Deus falou para ele. E é muito precioso como Deus foi falando com ele. Vamos ler a história e vamos acabar por aqui e amanhã continuamos. A história é assim. Deus primeiramente falou, revelou seu nome. Eu sou, nesse momento. Você vê quanto esperou Deus para revelar o nome dele para Abraão? Quando nós chegamos ao final, é que ele se revela como Deus Todo-Poderoso. E ele revelou, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E olhou para ele, ele já não tinha mais poder nele mesmo, para continuar adiante. Então, nesse momento, ele fez o seguinte, Deus falou assim, versículo 5 do capítulo 17. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Agora, o que Deus fez primeiramente é mudar também o nome. Assim como Deus revelou o seu nome para Abraão, também ele mudou o nome de Abraão. E falou assim, Abraão, você não tem que se chamar mais de Abraão, que quer dizer pai exaltado. Mas tem que se chamar agora Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Agora, isso é uma coisa muito interessante no trato de Deus com ele. Agora, quando ele não tem mais capacidade nenhuma de ter filhos, Deus fala para ele, mas agora você troque o seu nome. Muda o seu nome, vai se chamar Abraão. E toda vez que as pessoas cumprimentem você, fale assim, eu sou Abraão. E cumprimente. Qual que é o seu nome? Abraão. As pessoas vão rir dele. As pessoas vão rir de Abraão. Abraão, você não tem filhos? Abraão. Está vendo? Parece que Deus estivesse brincando com ele. Mas ainda pior. A Escritura diz que quando Deus veio falar com ele novamente, capítulo 18, lembra aquela história, aqueles 3 anjos que viram falar com ele, representando Deus? Ele trouxe para eles, serviu comida para eles, e eles começaram a falar com ele. Versículo 9, capítulo 18. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eila aí, está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, veja a conversação interessante. Ele está dizendo, segundo tempo da vida, quer dizer, os 9 meses que demora em nascer um filho, a tua mulher terá um filho. A Escritura diz que pela fé, Abraão recebeu forças, Sara recebeu forças para conceber.
E Abraão recebeu forças para gerar um filho. Porque Abraão já não tinha mais forças para gerar um filho. E Sara diz que ela já não tinha mais força nem prazer em ter filhos. Mas eles foram vigorizados pelo poder de Deus. Foi o Espírito de Deus que atuou neles. E eles tiveram aquele filho. Mas, interessantemente, Sara estava ouvindo tudo. E ela achou muito engraçado o que Deus falava. Você viu aqui? Diz que ela, versículo 11. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Sara se riu. Mas a Escritura não diz que Sara riu porque era incrédula. Porque a Escritura diz que pela fé Sara recebeu força para conceber. Mas ela riu porque achou muito engraçado. Eu, uma velhinha, com um filho, amamantando filho, gerando filho, tendo relacionamento com Abraão, quando nós faz muito tempo, anos e anos e anos, que nós não tocamos um no outro. É isso que ele está falando. Faz muitos anos que Abraão e eu não temos mais relação entre nós. Somos velhos. Nem força temos. E Deus falando que eu vou ter um filho, eu vou me juntar com meu marido, vou ter um filho dele, vou amamentar um filho, vou receber forças para conceber e dar à luz um filho. E ele achou que era muito engraçado. É engraçada a situação, entende? Uma velhinha tendo um filho. Uma velhinha que deveria estar entrando na tumba. Mas assim é o nosso Deus. Sabe o que significa que eles chegaram a ser tão velhos? É o fim da força natural deles. Eles foram levados por um caminho muito longo para chegar ao final da sua força. Para conhecer o nome de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É por isso que imediatamente diz assim: e disse o Senhor a Abraão, 13. Por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Existe para Deus alguma coisa difícil? Você lembra as palavras do anjo Gabriel para Maria? Existe para Deus alguma coisa impossível? Irmãos, qual que é a resposta? Não existe. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível para aquele que crê a Deus. Não foi impossível para Abraão. Diz, pela fé, Abraão, estando já quase morto, gerou um filho. E dele saíram como as estrelas do céu em multidão. Pela fé, só pela fé. Porque a fé abre a porta para o agir de Deus nas nossas vidas. É pela fé. Se for por Abraão, nunca teria nascido ninguém mais. Mas pela fé. E a fé significa que o Deus Todo-Poderoso gerou um filho de Abraão e Sara. Amém? Essa é a grande lição. Então diz, e Sara negou, dizendo, não me ri, porque por quanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Então, o resultado disso é que o seu filho, diz Deus, seria chamado Risa. Risa. Isaac significa risa. Porque não só Sara riu, não só Abraão riu, todos os que escutaram a história deles riram juntamente com ele. E eu acho que Deus mesmo riu, mas de alegria, por tudo que ele tinha feito por eles. E Isaac foi a lembrança para sempre daquele milagre grande, que era impossível que Isaac nascesse. Mas o Deus Todo-Poderoso caminhava com Abraão e Abraão caminhava com Deus. Irmãos amados, que Deus nós conhecemos? Com que Deus nós caminhamos? Existe para Deus alguma coisa difícil?
Existe algo, alguma coisa que Deus não consiga resolver, providenciar, dar? Aquele filho impossível, Ele não pode dar. Aquele filho que ninguém pode produzir, não pode Ele produzir. Quando as tuas forças chegaram ao final, será que as forças dele chegaram ao final? Quando você não pode mais, será que Ele não pode mais? Será que Ele é como nós? É todo o contrário. Se Ele permitiu que você chegasse ao final das suas forças, é para Ele te mostrar que as suas forças recém estão começando a se mostrar. Amém? Essa é a grande lição. Então, para possuir as riquezas da glória de Deus, precisamos ser provados na nossa fé. A nossa fé tem que ser provada. A fé de Abraão foi provada e mostrou estar misturada. Abraão cria em Deus, mas também cria nele mesmo. Confiava em Deus, mas também confiava nele mesmo. E por isso, ele misturou a sua obra com a obra de Deus. Ele tentou suplantar a obra de Deus pela sua. Ele quis ajudar Deus, porque ainda a sua fé era uma fé em Deus, mas ainda tinha fé na sua carne. Mas Deus levou ele por um caminho onde a sua carne foi sendo tratada e levada ao final. Ele se tornou tão velho, tão fraco, tão sem forças. Ele perdeu toda a sua energia da carne, toda a sua habilidade humana. Nesse momento, ele descobriu Deus revelando para ele o seu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembre disso. Amém? Nossa fé tem que ser provada. É preciso que ela seja. Você tem que descobrir se você tem verdadeira fé ou não tem verdadeira fé. Você tem que descobrir que se a sua fé é pura ou está misturada. Se você confia em Deus, mas ainda confia no seu dinheiro, no seu cartão de crédito, nos seus bens, nas suas amizades, na sua inteligência. Mas Deus vai te levar por um caminho onde tudo isso vai ser tirado da tua vida. Você não tem que temer a aprovação de Deus, porque Ele vai te levar ao ponto onde só Ele é o teu sustento. Só Ele é todo suficiente para ti. E que tudo o que você precisa é Ele e mais nada. Glória ao Senhor. Tudo o que você precisa é Ele. Se você tiver Ele e não tiver mais nada, você tem tudo. Se você tiver tudo e não ter Ele, você não tem nada. Eu sou o Deus todo suficiente para as tuas necessidades. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela vida de Abraão. Esse exemplo maravilhoso daquilo que tu queres de cada um de nós e queres dar para cada um de nós. Tu és o Deus Todo-Poderoso, todo suficiente para nós. E tu queres nos ensinar a depender de ti em tudo e descobrir que em todas as nossas necessidades tu és mais do que suficiente. E tu tens riquezas insondáveis para nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ter uma fé misturada. Uma fé que parece confiar em ti, mas também confia em si mesmo. Confia nas forças, nas habilidades que tem a nossa carne. Nos livra, Senhor, de confiar na nossa carne. Porque quanto mais confiamos nela, menos confiamos em ti e menos recebemos de ti. Mas o Senhor nos ensina a poner toda a nossa confiança e segurança em ti para receber abundantemente de ti todas as coisas. É assim que aprendeu Abraão. Que quanto mais fraco, mais inútil, mais insignificante era ele, mais grande eras tu, Senhor, na sua vida. Obrigado, Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.